Saudações cristãs. Eu sou o pastor Nelson e nesse vídeo eu gostaria de abordar o tema alimentação espiritual. Você sabe que uma alimentação saudável é aquela que oferece nutrientes para um bom funcionamento do corpo. Quando você negligencia uma boa alimentação, uma alimentação saudável, com nutrientes equilibrados, você pode até mesmo adoecer, ou chegar até mesmo à morte. Então, esse tema é um tema que Jesus também trata, só que no âmbito espiritual. Eu gostaria de ler aqui no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 6, do versículo 51 a 53, para nós sermos mais práticos, né? Sermos rápidos. Então, Evangelho de São João, capítulo 6, versos 51 a 53, diz assim: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. O pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida no mundo. Disseram, pois, os judeus entre si, dizendo: Como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, disse-lhes: na verdade, vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Jesus, ele associa a vida espiritual a alimentar-se dele próprio, ou seja, comer a sua carne e beber o seu sangue. Óbvio que ele está falando numa linguagem metafórica, uma linguagem espiritual, ou, se você preferir, uma ilustração. Ele está usando uma ilustração. Os judeus não entenderam isso, se revoltaram até. Né? E eu pergunto, você entendeu? Muito bem. Talvez você diga, sim, lógico, quando eu participo da ceia do Senhor, ali eu participo do corpo e do cálice, né? Participo do pão e do cálice, que é a representação ali do corpo e do sangue de Cristo. Então eu estou comendo a carne e bebendo o sangue de Cristo. Sem dúvida. Este cerimonial, ele é para que nós lembremos, né, da morte vicária de Cristo, ou seja, a morte que nos trouxe a salvação. Na verdade, a morte vicária tem o sentido de que Jesus nos substituiu ali na cruz do Calvário. E quando nós comemos do pão e bebemos do cálice, nós estamos lembrando a morte do Senhor até que ele venha, conforme diz o texto lá de 1 Coríntios 11. Muito bem, mas eu quero dizer a você que é muito mais abrangente essa coisa da alimentação espiritual. Eu gostaria de ler com você no mesmo livro, Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 4, no versículo de número 34, diz assim: Jesus disse-lhes: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Veja que no conceito de Jesus, no conceito espiritual, o alimento, ele é, obviamente, espiritual, ele tem valores espirituais. Então Jesus está dizendo aqui que o alimento dele é fazer a vontade do Pai. Se você for analisar, ele está falando do Pai. É fazer a vontade do Pai. E eu quero dizer a você que quando você participa da ceia do Senhor, é uma maravilha, é importante, é uma ordenança de Cristo. Mas se alimentar de Cristo é mais do que isso. Quando você sai da reunião, você vai para a sua casa, geralmente a reunião é no domingo, quando você vai para a sua casa, você tem a oportunidade de continuar se alimentando do Cristo. Quando você se relaciona com a sua família, no dia seguinte, quem sabe, na empresa, seus amigos, ali, o pessoal que trabalha junto com você, o seu relacionamento ali, se é segundo a vontade de Cristo, você está nessa continuidade de alimentação.
Você sabe que nós nos alimentamos todos os dias, precisamos. Quando nós não nos alimentamos, nós nos colocamos numa situação de fragilidade, que pode, como já disse, adquirir aí doenças e até a morte. Muito bem, então, alimentar-se de Cristo é fazer a vontade do Pai. É você fazer tudo aquilo que Jesus fez e que ele ensinou. Alimentar-se de Cristo ou alimentar-se espiritualmente é você obedecer à vontade do Pai. Quantas pessoas às vezes vão regularmente à ceia, mas em certos ambientes não continua essa alimentação. Esse vídeo veio só para te alertar, veio só para te instruir em você não deixar de se alimentar. Não se alimente somente uma vez por mês. Aquele ritual, ele é necessário, como já disse, exaustivamente, mas é importante que você continue se alimentando, ou seja, fazendo a vontade do Pai nos mais diversos ambientes que você se insere neles. Que Deus vos abençoe e que você continue firme, forte, saudável no Senhor. Deus abençoe.